iniciar nossa quarta aula sobre Brasil Colônia e para começar nós vamos fazer uma revisão breve do que vimos na semana retrasada. Então, nós falamos basicamente sobre 2 pontos da colonização: as capitanias hereditárias, que não funcionaram devido a vários motivos, principalmente a resistência indígena, a extensão de território, a falta de comunicação, o pouco lucro revertido dessas 15 capitanias, desses 15 lotes, e apenas 2 capitanias funcionaram, que foi Pernambuco e São Vicente, justamente porque elas plantaram e começaram a cultivar a cana-de-açúcar. O outro ponto que a gente estudou na última aula foi o governo geral. A partir do momento que Portugal viu que as capitanias não estavam dando mais certo, ele começou a centralizar novamente a administração do território. E isso se deu através de um governante geral, aonde este governante geral veio para o Brasil com uma equipe, ouvidor-mor, provedor-mor, e centralizou as informações numa capital. A primeira capital do Brasil foi Salvador. E aí, nesse momento, você começa a ter a centralização da administração. Mantém-se a divisão das faixas territoriais das capitanias, mas passa-se a ter uma centralização em um local onde essas informações devem ir, para assim tentar melhorar e conseguir administrar toda a extensão territorial do Brasil. É também com o governo geral que vêm os jesuítas para o Brasil e começam um processo de catequização dos indígenas. E isso vai interferir bastante na mão de obra que vai ser utilizada nos engenhos. Já vamos falar sobre isso. Dito isso, vamos para o assunto dessa semana. A economia açucareira. É o segundo ciclo econômico que teremos aqui no Brasil. O primeiro ciclo econômico é o do pau-brasil, a extração que foi feita no período de pré-colonização, nos 30 primeiros anos da chegada dos portugueses até aqui. E o segundo grande ciclo econômico que nós vamos ter aqui no Brasil é a economia açucareira, é a plantação da cana-de-açúcar. Qual é o objetivo desse ciclo econômico? Obviamente, desenvolver uma economia que fosse lucrativa, fazer com que o país, com que a colônia começasse a dar lucros, coisas que não acontecia antes, e que compensasse o empreendimento da colonização. Então, pelo menos que aquilo que eu invisto aqui seja retorne para mim de alguma maneira, tá? Por que eles escolheram a cana-de-açúcar? Bom, 2 capitanias conseguiram, então a gente já viu que em 2 territórios você já tem essa produção e ela já é lucrativa. Por que o açúcar? Condições naturais. Então nós tínhamos clima quente, chuva e o solo massapê. Esse solo é um solo escuro, muito fértil, o que possibilita e favorece o cultivo da cana-de-açúcar. Então, nós temos condições naturais favoráveis e os portugueses têm experiências anteriores. Que experiências são essas? A Ilha da Madeira e Açores. São 2 territórios na costa portuguesa onde havia plantação de cana-de-açúcar. Então, os portugueses já sabiam mais ou menos, né, como fazer, como que funcionava, e por isso a cana-de-açúcar foi a melhor alternativa naquele momento. Além do fato de 2 capitanias terem funcionado, como eu já disse. Como? Os portugueses produziam e os holandeses distribuíam. Essa informação é muito, muito importante para a aula da semana que vem. Os portugueses, eles sabiam cultivar a cana, extrair a cana, fazer o processo de moagem da cana, mas eles não sabiam o processo de refino da cana. E por isso, toda a cana-de-açúcar que era extraída aqui do Brasil era vendida diretamente para os holandeses, porque os holandeses sabiam refinar a cana-de-açúcar e, a partir disso, eles vendiam. Então, eles tinham contato com os clientes, porque eles que sabiam fazer a parte final da produção. Essa informação é muito, muito importante para a gente entender como vai ser o fim do ciclo da economia açucareira, certo? Seguindo,
Como que era um engenho? O engenho, ele tinha a casa grande, que era o local onde os senhores de engenho moravam, e os senhores de engenho era a autoridade máxima dentro de uma fazenda, né? Com todo o poder administrativo. É muito importante dizer que a Casa Grande, ela não era só a sede administrativa de uma fazenda, como ela vai se tornar a sede cultural das vilas que ela vai estar próxima. O que isso significa? Os engenhos, eles tinham um poder econômico, um poder até mesmo político de influência e um poder social. Então, todas as tendências culturais, tudo que se fazia na época era vinculado a uma casa grande, aos senhores de engenho. Então, eles eram polos culturais, polos de influência política, de decisão social e de economia. Outro ponto importante de uma fazenda de engenho é o que a gente chama também de casa de engenho, que vai conter a moenda, as fornalhas e a parte de branquear aquilo que vai ser extraído. Então, eu extraio a cana-de-açúcar, eu vou moer, eu vou pôr nas fornalhas e vou branquear. E paro o processo. Por que eu paro o processo? Porque eu não sei fazer a parte de refino desse açúcar. Nessa parte da fazenda de engenho é o local onde vai ter os trabalhadores assalariados. Os poucos trabalhadores assalariados que tem numa fazenda trabalham nesse setor, nesta parte. E por fim, a terceira construção significativa dentro de uma fazenda de engenho, a senzala. É lá na senzala que vão ficar os escravos africanos. Então, o tráfico negreiro que vai ser abastecido pelo sistema da economia açucareira. Esse ponto é muito, muito, muito importante. Dizem muitos pesquisadores que o tráfico negreiro era muito mais lucrativo que a própria economia açucareira. O próprio plantio e refino, enfim, todo o processo da cana-de-açúcar. Muitos pesquisadores afirmam que o tráfico negreiro ele gerou um lucro muito maior que a própria cana-de-açúcar. Esse mapa mostra um pouquinho as rotas e para onde iam esses africanos, esses negros escravizados. Por que aqui no Brasil começou a ser vantajoso o tráfico negreiro? Por que pararam de utilizar os índios? O que aconteceu? Dois fatores importantes. O primeiro deles é a vinda dos jesuítas para cá. Uma vez que os jesuítas estavam aqui catequizando os índios não eram mais um povo sem lei, sem rei, sem fé. Eles estavam sendo catequizados, eles estavam tendo a sua cultura destruída e colocando em cima deles uma cultura trazida da parte europeia. E aí os jesuítas passaram a defender esses índios. Não permitir que eles fossem escravizados, que eles fossem perseguidos, que eles fossem mortos. O segundo ponto, toda venda de índios, o lucro ia diretamente para a metrópole. Então a metrópole ficava com qualquer lucro de qualquer comercialização que existisse entre os índios. Ele controlava isso. Já no tráfico negreiro, esse lucro ficava com os proprietários dos escravos. Então, se eu tenho escravos, se eu sou dona de escravos, numa comercialização que eu for realizar daquele escravo, eu vou ficar com o lucro. E isso não acontecia com os indígenas. Então, esse lucro é o grande chafariz, é a grande sacada para se começar a investir tanto no tráfico negreiro, que aqui no Brasil só vai acabar próximo da proclamação da República, muito, muito, muito tempo depois. Inclusive, muito tempo depois de que outros países já deixaram de traficar escravos. E, por fim, eu acho que a gente precisa pensar no tamanho do estrago que foi esse período de tráfico negreiro. Cerca de 4 milhões de africanos vieram somente para o Brasil, fora todos esses outros locais que o mapa mostra. Então, 4 milhões de africanos vieram ser escravos aqui no Brasil.
Para vocês terem uma ideia, no período em que o tráfico negreiro ocorreu, a África não registrou crescimento vegetativo. O que significa isso? O crescimento vegetativo é a quantidade de pessoas que nascem menos a quantidade de pessoas que morrem. E a quantidade de pessoas que eram retiradas da África e levadas para ser escravizadas era tão grande que você não tinha crescimento. O número de saídas de pessoas que morriam e que saíam como escravos era a mesma quantidade do número que nascia. Eu não conseguia fazer com que a população crescesse de tanta gente que eu levava escravizado. O tráfico negreiro e todo o processo de escravidão, ele é um processo muito dolorido e que deve ser sempre citado na história. Nós precisamos estudar isso para entender por que ainda hoje a gente tem em lugares mais periféricos, com menores salários e, entre outras coisas, o negro. Isso é um processo histórico. Ele não aconteceu do nada. Ele foi um processo histórico e relativamente recente, se pensarmos no que é tempo para a história, uma história da humanidade inteira. Um filme que eu gosto muito de passar e que retrata bastante a forma como eram tratados os negros nesse processo de tráfico negreiro é um filme que se chama Amistad. Eu costumo passar um trecho de 8 minutos, 9 minutos, que é esse trecho que eu vou passar um pedacinho aqui para vocês. E ele é muito fácil de ser encontrado, você digita Amistad no YouTube ou no Google, ele já vai puxar essa cena que eu vou mostrar para vocês. Esse filme, ele conta a história de um negro trazido da África como escravo para a América Espanhola. E, na verdade, o filme todo se passa num processo que está acontecendo para culpar quem trouxe esses negros para cá, justamente pelo fato de que já havia sido proibido o tráfico negreiro. Então ele é um filme um pouquinho posterior desse período que a gente está estudando. E aí nessa cena ele mostra como que tudo aconteceu. E ele mostra que na verdade os próprios africanos entregavam e vendiam os seus compatriotas em troca de armamento e de várias outras coisas. E aí nesse trecho ele vai mostrar como é terrível todo o processo, porque eles são levados todos nus dentro das embarcações, eles alimentavam somente aqueles negros que estavam saudáveis, os que estavam ficando doentes por conta da insalubridade não eram alimentados porque não dariam lucro. Eles jogavam no mar aqueles que contraíam alguma doença que poderia ser contagiosa para não ferir as demais peças. Então agora dá para ver eles fazendo a troca, descendo os negros, os escravos e os outros pegando armamento. É muito importante citar também, esse é o filme Amistad, é muito importante falar que essa prática que eles tinham de comercializar os próprios compatriotas, na verdade, foi uma apropriação cultural dos europeus, porque os africanos eles têm muitas tribos e eles tinham muitos conflitos entre as tribos e os prisioneiros dessas guerras tribais acabavam se tornando escravos. Então isso era um processo cultural, eles não vendiam esses escravos. E aí com a chegada dos europeus em todo esse processo de descobertas de novas rotas comerciais, possibilitou esse processo, tá? Eu vou mostrar só mais uma ceninha aqui, deles sendo castigados. Deles tentando comer e eles dão comida só para alguns negros. Eles vão acorrentados, nus, nesse local que é aberto, que ao tempo, fazendo suas necessidades ali.
procurem assistir. É uma cena forte, dolorosa, mas que faz a gente entender muito bem que é um processo extremamente horroroso da história da humanidade. Outros dois filmes que eu vou deixar aqui como indicação dessa temática ainda de escravidão é o 12 Anos de Escravidão, um filme belíssimo, premiado no Oscar. É lindíssima a história de um negro livre, liberto, de uma porção dos Estados Unidos que foi sequestrado e retirado seus documentos que comprovavam que ele era liberto e levado para o lado onde havia ainda a escravidão americana, né, a guerra norte e sul lá dos Estados Unidos. E ele passa 12 anos como escravo, sendo um negro liberto. E esse filme, ele é muito encantador justamente porque ele é real, é uma história verídica. E um outro que é mais ficcional, mas que ele mostra esse ódio, essa coisa mórbida com relação à superioridade branca ao negro, que é a Django Livre. Ele é mais ficcional e mais sangrento, porque ele é do Tarantino e é o perfil do Tarantino, mas são filmes que valem a pena ser assistidos. Bom, para finalizar a aula, e hoje? Como que está hoje essa situação? Ainda temos racismo? Qual é o grau de racismo que nós temos hoje? O que as pessoas que são negras hoje enfrentam no seu dia a dia? É histórico esse processo de luta e de resistência. Como que as coisas estão hoje? As cotas raciais são necessárias? Há necessidade de se ter um projeto de políticas públicas para essa camada da sociedade? O que aconteceu nos Estados Unidos semana passada ainda é resquício desse histórico? Os Estados Unidos têm filmes, mas outros filmes que falam já de um processo década de 20, 30, 40, de estados americanos extremamente racistas. E hoje? Eu vou deixar esse questionamento justamente porque a interação dessa semana vai ser em cima desse questionamento, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, por favor, estou no chat online, mandem nas postagens lá da nossa equipe, não fiquem com a dúvida. Espero que vocês tenham entendido. Até a semana que vem. Tchau, tchau.